Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, meu nome é Fabiana Lemes Samalhoa do Prado, sou promotora de justiça, coordenadora da área do Patrimônio Público e Terceiro Setor do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Goiás. No podcast de hoje, falaremos sobre o alcance dos atos de investigação por improbidade administrativa pela Lei de Abuso de Autoridade. Como é de conhecimento de todos, a Lei de Abuso de Autoridade entrou em vigor no início deste ano e, dentre os diversos pontos polêmicos da lei, está a sua incidência sobre os atos de investigação por improbidade administrativa. Para participar desse bate-papo, nós convidamos a doutora Renata Dantas, promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Rio Verde, com atuação na defesa do patrimônio público. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Direito pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá. Concluiu o curso Democracia e Decisões Públicas, Introdução a Análises de Políticas Públicas, na Universidade de Barcelona. Seja bem-vinda, Renata, ao podcast da Escola Superior do Ministério Público. Renata, a nova Lei de Abuso de Autoridade tem gerado grandes debates acerca do alcance dos tipos penais nela previstos. Você, enquanto promotora que atua na defesa do patrimônio público, entende que a instauração de procedimento preparatório ou de inquérito civil público pode ser considerada crime? Fabiana, eu não vou negar que quando eu fiz uma leitura inicial da Lei de Abuso de Autoridade, uma das minhas maiores preocupações estava exatamente na possível responsabilização por abuso de autoridade de um promotor ou de uma promotora que porventura instaurasse um procedimento preparatório ou inquérito civil público visando apurar um ato de improbidade administrativa. E essa foi uma preocupação decorrente exatamente da minha atuação, que atuo numa promotoria exclusivamente de defesa do patrimônio público. Mas depois de fazer uma análise mais aprofundada da lei, e em especial dos artigos 27 e 30, eu me convenci que nenhum desses tipos penais pode ser utilizado para buscar a responsabilização do promotor ou da promotora que instaurarem um procedimento preparatório ou inquérito civil público. E aqui eu nem vou me ater às demais elementares que são exigidas pelo tipo penal ou mesmo para o dolo específico, que nós sabemos que é imposto e que é exigido para todos os tipos que foram criados na Lei de Abuso de Autoridade. Na verdade, a própria redação desses dois dispositivos legais deixa mais do que evidente que não é possível pensar na responsabilização do promotor ou da promotora numa eventual instauração de procedimento preparatório ou inquérito civil público. No artigo 27, fala lá que seria crime instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa. Então, numa leitura rasa, pensando nessa terminologia infração administrativa, alguns poderiam tentar buscar aqui incluir a possibilidade de responsabilização do promotor ou da promotora que instaurarem um procedimento investigatório visando apurar um ato de improbidade administrativa. Mas aqui o que é muito importante? A gente observar o que o texto da lei quis dizer com infração administrativa. A gente sabe, e isso é um debate ainda muito intenso na doutrina, que não há um consenso sobre, primeiro, a natureza das sanções decorrentes de uma responsabilização por ato de improbidade administrativa. Não há um consenso tampouco sobre a natureza da própria infração que seja a responsabilização por ato de improbidade administrativa. E já tivemos e temos várias opiniões a esse respeito, mas o que é muito importante da gente dizer é que essa natureza mista
da responsabilidade por ato de improbidade administrativa fica evidente na própria Lei 8.429, quando o legislador deixa evidenciado que a responsabilização por ato de improbidade não impede a imposição de uma sanção penal, de uma sanção civil ou de uma sanção administrativa. Isso está lá no artigo 12, né, da Lei 8.429, e que ela fala o seguinte: independentemente das sanções penais, civis ou administrativas previstas na legislação específica, o responsável por ato de improbidade administrativa estará sujeito às seguintes combinações. Então, quando o artigo 12 vai falar das sanções passíveis de serem impostas, né, ao agente público condenado pela prática de um ato de improbidade administrativa, o próprio texto de lei deixa claro, né, que isso não impede que ele também seja responsabilizado na seara penal, que ele sofra também uma responsabilidade civil e, inclusive, que ele seja responsabilizado administrativamente. Então, aqui é a própria lei que tipifica o ato de improbidade administrativa nas suas 3 modalidades, né? O enriquecimento, o dano ao erário e a ofensa aos princípios. Ela deixa muito evidente que a responsabilidade por ato de improbidade administrativa não se trata de uma responsabilidade administrativa, como ela é no seu conceito primário, que é exatamente o poder-dever da administração pública de, primeiro, buscar a responsabilização do servidor, do agente público, que pratica algum ilícito administrativo e que então vai sofrer aí uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, e ainda o poder-dever também da administração pública de buscar a responsabilização do administrado, do particular que infringe preceitos que são estabelecidos para resguardar o interesse público. É aquele poder inerente, né, ao poder de polícia que a administração detém. Então, por esse motivo, eu entendo que o artigo 27 não pode ser utilizado para buscar a responsabilização do promotor ou da promotora que instaurar um procedimento preparatório ou inquérito civil público para apurar um ato de improbidade. Mas o próprio parágrafo único do artigo 27, quando fala que não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada, ele então reforça essa minha conclusão, porque o termo sindicância é utilizado exatamente, né, que é aquele procedimento que antecede ao processo administrativo disciplinar, né, da administração, quando busca a responsabilização do seu agente público que praticou um ilícito disciplinar. Da mesma forma, quando ele fala em investigação preliminar sumária, essa terminologia é utilizada, às vezes, né, na investigação preliminar que é feita pelo delegado antes de instaurar um inquérito policial, ou essa terminologia também é utilizada, existe uma portaria da CGU de 2006 que fala expressamente nessa terminologia, ela fala de uma investigação preliminar, que seria o procedimento, né, instaurado antes da instauração de uma sindicância. Então, para mim, essa análise aprofundada do artigo 27 deixa mais do que evidenciado de que ele não pode ser utilizado buscando a responsabilização do promotor ou da promotora de justiça que atua na defesa do patrimônio público. Exato, Renata. Você falou também do artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade. Esse artigo fala em dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Podemos pensar na responsabilização do promotor ou promotora que atua na defesa do patrimônio público, especificamente quanto ao ato de instaurar procedimento preparatório ou inquérito civil público, já que o termo persecução nos remete também à ideia de atividade investigatória e não somente ao exercício da ação? A redação do artigo 30 também merece uma análise mais acurada. Lá fala, né, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa.
E quando a gente pensa em persecução penal, apesar de não haver uma norma, né, disciplinando ou definindo o que seria persecução penal, a gente sabe que essa é a compreensão da análise do arcabouço jurídico que nós temos, em especial na seara penal, que quando se fala em persecução penal, nós estamos aí tratando da fase da atividade investigativa e da fase da ação penal em si. E essa é uma conclusão que se extrai, inclusive, da lei, né, 2.850, que define a organização criminosa, né, porque lá ela fala especificamente que em qualquer fase da persecução penal serão permitidos os seguintes meios de obtenção de prova. Então, se partíssemos do pressuposto de que persecução penal seria apenas a fase da ação penal, né, nós então não poderíamos utilizar nenhum dos meios de obtenção de prova ali previstos antes do oferecimento da denúncia, o que é algo que tornaria praticamente inócuo, né? Todos os meios de obtenção de prova que estão ali previstos e que existem exatamente para garantir que o promotor de justiça detenha elementos para poder, então, formar a sua convicção e oferecer a denúncia. Então, quando a gente fala em persecução penal, a gente pensa, sim, também na fase investigativa. Agora, essa é uma conclusão que a gente extrai, né, do conhecimento das normas atinentes ao direito penal. Mas a verdade é que, pensando em persecução civil ou persecução administrativa, eu não consigo compreender qual seria o objetivo do legislador quando utilizou essa terminologia. No entendimento comum, né, quando se fala em persecução, a gente pensa naquele ato de perseguir, né, o ato de envidar esforços para a realização de um determinado objetivo. Então, a gente poderia pensar, fazendo alusão ao termo persecução penal, né, que seria o conjunto de ações implementadas pelo Estado visando, né, tornar realizável a sua atividade repreensiva, que isso também se aplicaria na responsabilização civil e na responsabilização administrativa, e aqui se poderia talvez pensar aqui também na questão da responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Mas a grande verdade é que, se pararmos para pensar, analisando o artigo 27 e o artigo 30, nós estamos aqui diante de uma antinomia de normas penais, porque se pensarmos que o artigo 30, quando fala em dar início ou proceder à persecução, que ele também abarcaria a fase de investigação, nós teríamos então 2 artigos no mesmo texto legal criminalizando a mesma conduta. Então, o artigo 27 criminaliza a conduta de instaurar, né, porque é exatamente essa a redação que a lei traz. E o artigo 30 também criminalizaria essa conduta, né, envolvendo a parte investigatória, né, dar início ou proceder à persecução, que a gente poderia pensar no ato de instaurar, né, o procedimento investigatório, penal, administrativo. Mas não há como, né, a gente conceber que tenhamos 2 artigos tipificando uma mesma conduta. Então, a conclusão, né, lógica que nós temos aqui, até analisando a sanção que é prevista para esses 2 ilícitos, é que o artigo 30, em que pese sabermos que esse termo persecução penal também envolve a fase investigativa, é que o artigo 30 ele tem que ser aplicado exclusivamente para a ação, para a fase em que já é proposta uma medida, ou que já foi oferecida a denúncia, ou que já existe uma inicial, né, buscando, ainda que seja responsabilidade por ato administrativo ou a responsabilização administrativa em lato sensu. Isso também
é uma conclusão que decorre, né, como eu falei, da própria sanção que é disposta nos 2 artigos. Porque o artigo 27, ele prevê detenção de 6 meses a 2 anos, ao tempo que o artigo 30, ele prevê detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, o artigo 30, ele penalizou de uma forma mais grave o ato de você iniciar uma persecução, iniciar uma ação, fazendo aí alusão à fase anterior, que seria da investigação. Então, em razão dessa antinomia, eu entendo que o artigo 30 só pode ser utilizado para o ato de você dar início a uma ação. Então, pensando assim, por óbvio que o ato de instaurar um procedimento preparatório ou inquérito civil público não se enquadraria nessa definição do artigo 30. Muito percussiente sua análise, Renata. E eu gostaria de complementá-la com mais uma indagação. Ao discorrer sobre a sua interpretação acerca dos artigos 27 e 30 da lei, percebi que você falou apenas em procedimento preparatório e inquérito civil público. Não tratou da notícia de fato, até porque, segundo seu entendimento, nenhum desses 2 artigos poderiam ser utilizados para incriminar a conduta do promotor ou promotora que atua na seara da improbidade administrativa. Mas quanto à notícia de fato criminal, qual a sua opinião? Proceder a diligências preliminares no âmbito de uma notícia de fato criminal poderia ser considerado abuso de autoridade? Fabiana, olha, muito pertinente essa sua observação, e não foi sem motivo que eu não tratei da notícia de fato quando eu falei, né, da impossibilidade de se buscar responsabilização do promotor ou da promotora que atua na área do patrimônio público, né, e eu tratei apenas do inquérito civil público e do procedimento preparatório, e o fiz por um motivo, né, que é o que eu vou explicar agora. O artigo 27, ele fala, né, tipifica, né, o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade tipifica como crime a conduta de instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa. Então, partindo da terminologia utilizada pela lei, né, para mim fica mais do que evidente que não se pode pensar de forma alguma em criminalizar a conduta do promotor ou da promotora que promove diligências preliminares em sede de uma notícia de fato. Por quê? Primeiro, porque notícia de fato não é procedimento investigatório, né? Isso está muito evidenciado na resolução do Conselho Nacional, que trata do PIC e da notícia de fato criminal, e que é repetida na nossa resolução 7 de 2018, né? E que define a notícia de fato de natureza criminal como uma demanda. E é isso, a notícia de fato é uma demanda, é uma narrativa de uma conduta que pode configurar um ilícito penal e que é levado ao conhecimento do promotor ou da promotora de justiça. Então, notícia de fato não é um procedimento investigatório. E tanto não é um procedimento investigatório que ela também não passa por essa fase de instauração, né? O que é instaurado é o procedimento preparatório, preliminar, o inquérito civil público, o procedimento administrativo na seara, né? Da improbidade administrativa, por exemplo, e o PIC, né? Tratando aqui do ilícito penal. Mas a notícia de fato não é instaurada, ela não passa por essa fase. A notícia de fato ela é simplesmente registrada no nosso sistema, né? E como eu disse, eu insisto, a notícia de fato nada mais é do que o próprio nome diz, a notícia de um fato juridicamente relevante que é levado ao conhecimento do promotor de justiça. E que nesse caso especificamente da notícia de fato criminal, um fato que pode configurar um ilícito penal. Então, por esse motivo, para mim fica mais do que evidente que receber uma notícia de fato e promover diligências preliminares visando ter elementos mínimos que permitam ao promotor ou à promotora, né, passar para a fase seguinte, que seria aí sim instaurar, né, um procedimento de investigação criminal, isso não configura o ilícito do artigo 27. Tá? E, inclusive, eu entendo que na verdade, salutar, eu acho que é essencial que o promotor, que receber uma notícia de fato criminal, adote essas providências, essas diligências preliminares ainda em sede de notícia de fato,
né? Seja fazendo consulta ao portal da transparência, ao portal, né, de apoio à investigação, que é disponibilizado pelo Ministério Público, às redes sociais, ao Google, uma ampla consulta, né, a fontes abertas ou reservadas que nos são disponibilizadas, para que a partir daí, né, tendo esse arcabouço mínimo, ele possa então, né, formar a convicção de que tem elementos suficientes para, aí sim, instaurar um procedimento de investigação criminal. Então, por esses motivos, até pela literalidade do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, que fala em instaurar procedimento investigatório, eu entendo que promover diligências preliminares em sede de notícia de fato criminal não pode, de forma alguma, configurar um crime de abuso de autoridade. Renata, muitas discussões ainda virão em torno dessa lei, especialmente quando levados os casos concretos ao Poder Judiciário, né? E é importante que a cada dia se aprofunde mais nesse debate, para que nós possamos, por meio da interpretação, conferir uma eficácia ótima a esse texto legal e corrigir as eventuais distorções que possam comprometer o exercício regular da atividade persecutória estatal, em especial a atividade do Ministério Público. Nossos agradecimentos a você, Renata, por esta importante contribuição dada ao podcast da Escola Superior do Ministério Público e a todos os nossos ouvintes pela participação. Muito obrigada. Fabiana, eu que agradeço pela oportunidade e registro aqui também o meu reconhecimento por essa grande iniciativa, mais essa grande iniciativa da Escola Superior do Ministério Público em conjunto com o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.